começa a mudar o seu temperamento, fica com um temperamento mais agressivo, não quer mais estar no meio, convivendo, fazendo um network. Você acha que você é melhor que os outros, que você é diferente que os outros são todos errados, ou de repente vai para um processo depressivo. Bom dia, Michele Palazzo. Seja bem-vinda ao meu Café com Terapia. Bem-vinda à minha casa, à minha cozinha. Queremos saber muito de você. Para começar, eu vou deixar você se apresentar, porque essa mulher tem uma bíblia de títulos, de estudos. Então, fala um pouquinho de você antes da gente entrar nesse tema bem interessante. E aqui a gente vai poder abrir o verbo, falar o que a gente quiser. Não derrubam a nossa live dessa vez. Fala um pouquinho de você e dessa experiência toda que você tem durante anos, né? Cuidando disso. Obrigada, primeiramente, Janaína, pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Que isso aqui seja cada vez mais e mais próspero, propício, abundante. Te desejo tudo de bom, um pouco mais. Essa mulher tão maravilhosa que você é. Muito obrigada, estou me sentindo em casa, na sua casa. Seja bem-vinda. Para as pessoas, tanta coisa maravilhosa que você já estudou, dedicou anos da sua vida para ajudar as pessoas. Eu sou especialista em suplementação há mais de 15 anos. Especialista e pesquisadora de saúde desde esse tempo, tem 15 anos já. Eu sou Health Science Nutrition pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Eu desenvolvi um método de 21 dias que elimina, desparasita, desinflama e elimina metais pesados. Eu desenvolvi um outro método que equilibra os hormônios na menopausa, tira todos os efeitos totalmente natural, sem o uso de hormônios. Eu tenho 3 livros escritos. O primeiro deles é Alimentação, Autossabotagem, Luz e Sombra. Estudo física quântica há aproximadamente uns 20 anos. Então, esse foi o meu gancho do primeiro livro. Depois eu escrevi um livro voltado para as mães americanas. O livro em inglês, Raising Superheroes. E eu escrevi depois... Não, na verdade, eu escrevi o livro de suplementos antes do livro para as mães. Esse livro que eu escrevi sobre a suplementação é um livro que te dá o passo a passo, te dá as rédeas de como você se suplementar. Quando eu comecei a desenvolver todos esses métodos, o que eu percebo, e eu como amo esse meu meio, eu percebo que a gente tem as ferramentas e a alquimia acontece nesse momento que você tem esse conhecimento dos suplementos. É uma coisa mais forte do que eu, mas é como se eu estivesse vivendo dentro de um laboratório, podendo fazer a alquimia que eu quiser. Isso me dá uma liberdade de saúde. E eu queria colocar isso para as pessoas, porque eu vi que as pessoas não sabem e tem muita dificuldade e tem muito pouca informação. Demais. Então, o que vai acontecendo é que as pessoas se autossuplementam e com desinformação, as minúcias, as faltas, o para que serve, tudo está ali nesse livro. Então, como sou eu, Michele Palazzo, eu fui um pouco mais além e coloquei ali o que é uma troca celular, o que é uma mitocôndria, o que é, sabe? Então, aqui você encontra a Barça, que você não existe mais, de uma forma mais explicada claramente, e com tudo que a gente precisa para o anti-aging, antioxidante, para você saber o que você está fazendo e não acreditar na blogueira que você está ouvindo, mas não pegar aqui, tem pesquisas científicas. Em cada... você vai lá, vai abrir... Calma aí que eu tô com minhas quadrinhas. Você vai abrir aqui, ó...
niacina. E eu não estou falando só da niacina, eu vou falar tudo da niacina, eu vou explicar e tananã. E no final, eu vou te dar 5 pesquisas científicas, 4 pesquisas científicas te mostrando. Aí, entende? Assim, essa sou eu. Eu tive uma fase onde eu fiquei 15 anos dentro de uma academia dando aula. E eu vou falar uma coisa para você. A pessoa estar em forma não significa que ela está saudável. Porque eu tive um momento da minha vida que eu estava muito em forma, mas com o que eu aprendi, com o que eu venho vivendo, com pessoas que eu vou conhecendo como você, de tudo que vocês vão contribuindo, eu não era saudável. Então existe um gap, existe uma falha bem grande da pessoa querer manter a forma, né? Às vezes até abusando da própria saúde, por uma coisa, né? Para passar para os olhos uma coisa mais dentro, a nível celular, a nível emocional, está completamente desregulado. Mas nosso bate-papo aqui hoje dá, claro, se for falar com a Michelle e todas as coisas maravilhosas que ela já colocou no mundo, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas o bate-papo de hoje vai ser sobre desparatização. E não é uma coisa que está de moda, é uma coisa que é necessária. E isso chegou para mim tem uns 2 meses, num Instagram da vida, um Reels da vida que eu vi, e entrei em contato com uma pessoa e essa pessoa falou, você tem que conhecer a Michelle. Falei, me passa o telefone dessa mulher agora. E aí a gente começou a conectar e foi uma conversa, né, Michelle? A gente conversou, sei lá, meia hora, parecia que já se conhecia há 3 vidas. Foi uma coisa encaixando na outra. E eu falei, não, a gente tem que passar para as pessoas, a gente tem que mostrar o que é, o porquê, e um lado que ninguém fala, que é o lado espiritual da desparatização. Nós duas, a Michelle também está aqui nos Estados Unidos, e principalmente aqui, a gente não tem esse hábito. Eu tenho 22 anos nos Estados Unidos, eu nunca fui num médico aqui que me falasse assim, tá na hora, vamos fazer uma desparatização? Vamos dar uma limpada? Vamos ver se... Nunca. E aí, na minha mente, o que ficou? Só Brasil, porque a água não está tratada, ou pode ser alguma coisa que, né? Algum lugar que eu fui, que eu visitei. Aqui não tem isso. Olha a inocência da pessoa. Até o despertar espiritual da coisa, eu falei, nossa, o programa perfeito, né? Que colocam na gente. Então, eu vou dar a palavra para você trazer um pouco o que é a desparasitação, o que é necessário, e depois, no final, nós vamos falar do seu programa, porque eu estou fazendo o programa da Michelle, eu estou no dia... estou no dia 14 do programa. Eu já mudei, eu já vi tanta coisa. Depois eu falo o que eu já vi de mudança. Eu quero primeiro que você fala o porquê da desparatização, o que é a desparatização, para quem que é, quem deve fazer, conta pra gente. Tá vivo, respira, faz. Básico. Você é ser humano, faz. Onde estão os parasitas? Na água, no ar, na comida. Mas eu só como em casa, mas você respira. Mas você sai, você vai no shopping, você vai no hospital, você vai numa farmácia, não importa, eles estão em todo lugar, transmitido alguns deles pelos animais de estimação, outros e ainda pelo ar, né? Então não é o ribeirinho, não é o brasileiro, não é a água do subúrbio, é de qualquer lugar. De qualquer lugar do mundo. Aqui nos Estados Unidos, tem vídeos viralizados de adolescentes que vão pescar nos rios daqui dos Estados Unidos e é lotado de lombriga nos peixes daqui. A lombriga é apenas um dos 50 diferentes mais tipos de parasitas. Então, 3 tipos de parasitas, a gente diz, né? São os de fora, que é o carrapato, o piolho, aquele que vai fazer um tipo de parasitação com você, ou seja, precisa de você como alimento para desenvolver, crescer, reproduzir. São bons exemplos para as pessoas entenderem. São unicelulares e que são bem pequenininhos, né? A gente, obviamente, não enxerga.
E tem aqueles que já a gente faz uma contaminação muito mais fácil pelos ovos deles, e eles aqui dentro de nós, e outro erro das pessoas, né? E aqui, bom, dentro de nós eles aumentam, reproduzem, desenvolvem-se e saem dos ovinhos para tomar conta. Bom, desses todos temos os grandes que chegam a 30 metros dentro do ser humano, e é óbvio que ninguém quer que você saiba. Ele está dentro de você, quem que vai saber? Depois, seu primeiro. Isso aí a gente está falando num nível topo da pirâmide do conhecimento. Tá? Esse é o topo da pirâmide do conhecimento. Eles sempre tiveram, eles estão dentro das pessoas, ninguém quer saber, ninguém sabe tratar. Ninguém sabe tratar. Muitos poucos começaram a identificar uma pesquisa recente, bem recente, e que o dono dessa pesquisa não está aqui para nos contar o resultado. Final. Então, a pesquisadora que trabalhava com ele deu continuidade na pesquisa para você ter a noção do topo da pirâmide que eu estou falando. Então, quem está nesse processo de despertar já entendeu, já com minha fala até aqui, o motivo pelo qual, se você tem dor de cabeça, se você tem dor de estômago, se você tem uma inflamação no pescoço, se você tem dor no fígado, se você está com problema renal, se você está com problema tem uma tendência a diabetes, se você... Depois vamos tratar o que ficou. Começa com isso, porque ninguém fala, isso já é um motivo para você botar as barbas de molho. Isso é vital, isso é primordial. O que o parasita, qualquer um desses que esteja, dos 50 tipos, o que eles podem causar de dano no nosso corpo físico? Várias inflamações, é um ser estranho dentro do seu corpo, ou seja, convivendo dentro da sua microbiota, convivendo dentro do seu sistema, dentro do teu corpo, teu sistema todo, atrapalha sua imunidade, obviamente, você tem mais um ser invasor aqui dentro, e que não é um invasor como um vírus que seu corpo combate e leva embora, e mata, porque todo o sistema imunológico trabalha assim, então vem um vírus externo, o seu sistema imune faz todo o processo em volta desse vírus, ataca, combate e ele foi embora, você viveu normal. Um parasita não, ele entra e ele se desenvolve dentro de você. Então, tudo que você faz vai alimentando ele, você vai alimentando ele. Então, o que ele faz? Então, vai minando o seu sistema imune e vai provocando um processo inflamatório. Na hora que eles se reproduzem das diferentes tipos, dos 50, que a gente está falando aqui, dos vários, dependendo do local que eles escalem como sua moradia, se ele for para o rim, você vai ter um problema sério no renal, mas eles não vêm entrando agressivamente. Lembra? Eles começam com um ovinho. Então, pode ser um problema no seu pescoço, um problema interno, que você acha que é um muscular, ou um carocinho que fica ali, que apareceu, ou ele pode ir para o seu cérebro, e aí você provavelmente, se for um bem forte, aí vai começar a ter grandes e graves problemas comportamentais. Mas também não começa assim, que virou bipolar, não. Essa é uma das coisas que começam. Você começa a mudar o seu temperamento, fica com um temperamento mais agressivo, não quer mais estar no meio, convivendo, fazendo um network. Você acha que você é melhor que os outros, que você é diferente que os outros são todos errados, ou de repente vai para um processo depressivo. Então, esse é o lado psicológico. Agora, uma coisa que é importante deixar claro, independente da quantidade, já entendendo que são invasores convivendo dentro de você, se alimentando com a intenção de procriar, porque essa é a natureza da natureza, procriar, aumentar. Então, aí nasceu os filhotes, por exemplo, de uma lombriga. A lombriga inteira, quando ela está em fase de procriar,
ela inteira em seu comprimento são micro filhotinhos. Então, todo aquele tamanho de bicho é inteiro de bicho ali dentro. Cresce mais ovinhos ela dá. Explode, é isso. Então, é todo um sistema lotado de bicho dentro. Aí você pensa, mas é só a barriga d'água, a barriga tem que crescer para isso. Eles se espalham, eles não ficam só no momento. A barriga d'água é um dos sintomas de um ser desnutrido, em que é evidente, já não ser com sobrepeso, a gente pode dizer que pode ser isso várias coisas. Uma barriga de chope. Tá disfarçada. A pessoa tá toda parasitada. Eu respondi? Você me perguntou? Me conta agora de que eles se alimentam? Como que eles crescem? O que a gente come que propicia com que eles aproveitem? Para eles, o filé mignon é o açúcar e o glúten. O glúten seja o filé mignon mais... Tá falhando. Aquela fazenda mais... Tá falhando mesmo? Agora... Aquele gado que foi mais bem tratado, que comeu com melhor capim, aquele ali é o glúten, tá? Então, em segundo lugar, vem aquele outro bisão, que também é ótimo, que aquele é o outro filé mignon. Desse também vem o açúcar. O açúcar. Ou seja, tudo que estão colocando na boca das crianças, vou falar daqui, porque os meus filhos vão em colégio público aqui, é nada mais, nada menos do que carboidratos, que vão virar açúcar, ou seja, nutrindo cada vez mais, é um banquete para eles, né? Um self-service. A cultura dos parasitas. A gente vivencia a cultura dos parasitas. Eles são alimentados como se fosse normal. As pessoas estão doentes como se fosse normal. A cultura alimentar nos Estados Unidos, ela é completamente, não só alimentar, nos Estados Unidos aqui, a parte toda, se você não entra no wellness, no super... Açúcar, né? Se você está com problema e entra no hospital aqui nos Estados Unidos, eles vão querer tirar a sua vesícula. Uma coisa que foi interessante quando eu comecei a estudar e quando foi até que eu procurei você para poder fazer a desparasitação, que você falou, todo mundo da casa tem que fazer a desparasitação junto. Por que isso? Conta só para quem está começando. Então, se você mora, você, seu pai, sua mãe, você, o cachorro, o papagaio, todo mundo tem que passar por desparasitação. Bom, o ideal é esse. A gente conhecendo... Eu com o meu dia a dia, eu entendo o que o parasita faz para sua casinha, né? Então, a sua casinha é você. Você é a casinha do parasita. Ele não quer morrer. Ele não quer sair, ele quer que a família dele continue ali, feliz e contente, deixando você, alimentando ele. Então, se a pessoa começa a colocar um impeditivo que a família toda vai fazer porque é melhor para a família, ela já não vai nem começar. Porque tudo é desculpa, e não é só a desculpa dela, vai ser a desculpa dela, da irmã dela, da tia dela, do marido dela, e tudo vai acontecer nesse processo de que não vamos tirar, porque não é o momento, porque não está todo mundo pronto, porque o fulano está viajando, porque o outro não está na rua, enfim. Então, primeiro, vamos deixar isso bem claro. A sua decisão é a sua decisão, esses bichos não vivem dentro de mim mais. Ponto 1. A família toda se beneficia, primeiro pelo contágio de um bebe a água do outro, de beijar. Um vai cheirar o outro, aquele contato que a gente tem em família. Então, se imagina, se passa na água, se passa no ar, se troca uma coisa com a outra. Então, eu aqui falo que espirrar na cara do outro é uma arma... Fenomenal. Que eu falo assim, olha, pelo amor de Deus, porque você tá me dando o quê? Você tá espirrando na minha cara, é o mínimo. Então, a gente em família, isso acontece, você tá na mesma casa, o outro espirra aí, olha, eu boto logo, vira pro outro lado, vira pro outro lado pra mim, não. Eu te cuido dos seus parasitas, mas não vem me espirrar, não.
Seguro Então, e também tem a questão comportamental, que aí já começa. Se a casa está contaminada, e provavelmente está, que se nunca passou por esse processo, se nunca fez uma desparasitação, ou se apenas um fez, a casa está. Então a permanência não é mais a permanência dentro só de você. Então, às vezes, é importante tomar a frente, ter uma força extra, fazer o processo. Os outros normalmente observam. Quando não é uma mãe que tem as rédeas da família inteira, que cuida da alimentação do marido, dos filhos, muitas das vezes um tem que fazer o processo inteiro, os outros observam os benefícios, e aí vem, também quero fazer, e você já está com todo o esquema pronto, montado, e assim, 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 normalmente um que leva o outro. Mas... Claro, isso é claro. Eu estou passando por isso porque eu estou fazendo com os meus 2 filhos. E criança, Sofia tem 9, Gabriel tem 15. Não estou fazendo 100% da maneira como você me passou o meu. É mais desafiador ainda, porque os outros suplementos que tem que tomar. Mas eu vou te falar que 80% eles estão fazendo. E eu já estou vendo. Na Sofia, o resultado é claro. Mas é claro, mental. O mental dela... tá, é como se ela estivesse voltando. Não briga mais para fazer tarefa de casa. Ela senta, faz sozinha. Não tem aquelas... Ela acabava de comer, queria um doce. Mas, tomou café da manhã. Como assim café da manhã depois tem que ter doce? Já não tem mais a vontade. E aí eu continuei, claro, trocando por fruta, trocando por uma coisa saudável. Já nem mais... Nós estamos no dia 18, que eu falei 14, uma coisa assim. Já diminuiu isso. E o humor dela não tem mais as ai, depois eu faço. Eu tô falando isso porque foi nítido. Não tem como uma criança em 14 dias mudar o temperamento se tá passando terapia. Ela não tá nem fazendo terapia. Foi literalmente só fazendo essa limpeza. E o Gabriel, meu filho, tá fazendo a maior parte comigo também. Mas assim, uma paz, desde que a gente começou a fazer, eu não brigo mais com ele. Até outro dia eu postei um vídeo falando que era 3 horas da tarde e eu já queria tomar vodka. Brincando. Desde que eu comecei, não tem briga, Michele. É uma coisa... E aí que eu quero que vamos tocar aí agora. Onde estão conectados os parasitas com o lado espiritual? O básico. Porque quem você... Me fala aí, até onde eu posso ir. Básico. Porque eu quero que as pessoas que estejam assistindo estejam abertas, porque se está assistindo, sabe que as minhas terapias vão ser de formas espiritualizadas. Aqui não tem caixinha, aqui não tem religião. Aqui é todo mundo aceito, todo mundo amado, porque a gente está aqui com o propósito de curar. Até o ponto que você quiser chegar, se quiser dar só o básico. Onde que toca o parasita com o espiritual, que foi o que me chamou a atenção. Como mulheres inteligentes que somos, sabemos que estamos vivendo na era da abertura, do conhecimento, mas que ao mesmo tempo do controle. Então, eu vou colocar aqui até onde a gente pode ir de forma aberta, para que você possa crescer mais e mais e interferir em pessoas e ter depoimentos cada vez mais e mais, e um possa chamar o outro, porque a gente não pode falar tudo o que a gente precisa falar. Então, se era uma coisa escondida do público em geral e que ninguém se falava, enquanto se tratava outras coisas ao invés de resolver esse problema, não se resolvia o problema e se tratava outras coisas externas. Então, eles estão aqui desde o último reset, faz parte desse universo, e assim como existem as larvas espirituais, existem os parasitas internos na matéria, na Matrix. Dentro da Matrix, eles faziam o papel das larvas espirituais. Que a pessoa que hoje tem a evolução, o conhecimento do que faz uma larva espiritual para o espírito, para o corpo extrafísico, tem o conhecimento da dimensão de todo o ecossistema que ele interfere internamente. E assim, como o olho humano não enxerga, na verdade a gente tem a mediunidade, a
clarividência. Cada vez mais os seres hoje estão acionando suas habilidades natas. Todos nós. Que já nascemos, né, com elas. Porém, sempre foi um mito, sempre foi um nada, sempre foi, o outro é assim, do mesmo jeito. Eles sempre estiveram e sempre se aproveitaram disso, fizeram sua moradia aqui, e a ideia dele é sugar sua energia, te levar a pensamentos ruins. Pensamentos ruins levam a sentimentos ruins, e você perde o seu... De repente você não entende por que o seu consciente quer uma coisa, mas as suas ações não estão coerentes, né? Quando a gente está no caminho do despertar, a gente entende que a gente precisa dessa coerência. O que você fala, o que você pensa, o que você faz. Tudo precisa dessa linha, dessa coerência. Assim você avança no despertar, quando você está coerente. E as coisas começam a se abrir mais. E eles estão aí justamente para atrapalhar essa coerência, interferindo na sua vontade. Aquela vontade mais interna, que você sempre ouviu falar que era só o açúcar que viciava. Não é só o açúcar que vicia, ele provoca uma sensação de compulsão, em que faz você querer cada vez mais, mas por trás disso você está fazendo o quê? Você está dando açúcar para o seu corpo, adoecendo e alimentando os parasitas. E às vezes não, quem está com parasita, eu estou no processo, eles que te intuem a essa necessidade, essa vontade do açúcar. Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Quanto mais você comer, mais eles se alimentam, mais ele procria, mais ele se espalha, mais a família dele toda se expande dentro da pessoa. E é assim que eles vão. O cuidado, eu fiz uma terapia uma vez, eu não vou lembrar o nome, era tipo uma mesa radiônica, mas nessa mesa a terapeuta que fazia, tirava. E eu lembro a primeira vez que eu escutei essa palavra, larvas astrais e parasitas também, miasmas, e eu tô assim, onde que tá isso? O que é isso? Porque eu tava no começo do meu despertar. E aí, claro, 4 anos se passaram, muita água debaixo da ponte. Quando veio esse tema, eu falei, nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido. É um plano, né? Porque a gente vai tentar parar de fora para dentro, de dentro para fora. Ou seja, vamos manter todo mundo no quadrado. E uma forma de enraizar todo mundo no quadrado é esses bichinhos aí, de te segurar, de te impedir de ser o seu melhor, de buscar conhecimento. Parece uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão... você pensa, uma larvinha, um bichinho, isso. Tem que ter estômago para ver os vídeos que a Michelle manda, porque se não te causar um forte impacto emocional, os vídeos, meu amor, nada mais vai causar. E eu acho isso muito necessário. Porque aqui em casa eu tive que mostrar também, para eles entenderem a amplitude do problema. Que não é falado, que é abafado, que é camuflado, mas que está aqui para isso. Então, a Michelle desenvolveu esse sistema maravilhoso, Minha. Fala um pouquinho desse sistema para quem quer conhecer, dos 21 dias de meditação. Então, esses 21 dias é um processo de limpeza que acontece. Quando eu já era especialista em suplemento há 10 anos, quando eu descobri esse universo dos parasitas e me debrucei nesse estudo. E como pesquisadora de saúde e entendendo toda essa dinâmica deles, desse momento de reproduzir, eu falei, tô fora, comigo não, eu quero tirar agora, não vai ter momento propício para tirar, eles vão sair. Então, eu comecei a desenvolver, estudar formas em que eu não precisasse contar com nada e fosse segura de que eles iam embora, que eles iam sair. Deixando claro, tá, gente? Se está no ar, se está na água, o recontágio é possível. Você precisa manter uma frequência alta, usar formas de um contínuo, como se fosse uma manutenção. Uma manutenção rotineira
e ter hábitos que não vão fazer com que eles tomem conta de novo, depois de uma limpeza. Então, eu comecei a criar, eu fui buscar no conhecimento da herbolária, ainda naquela época, em português, mas não tinha nada que eu pudesse estudar e me aprofundar realmente. Então, eu tive que estudar, a grande maioria foi buscando na literatura em espanhol, uma parte da pesquisa em inglês, e aí eu uso 4 diferentes formas dentro desse método para que ele saia do lugar com garantia, porque se eles estiverem escondidos, por exemplo, numa parte muscular, e aí você, por exemplo, dependendo da espécie dele, for esperar que o movimento lunar, que normalmente eles vão se reproduzir na lua nova, alguns se reproduzem na lua cheia, e que é aquele processo que eles começam de movimento do local, do casulo deles para a reprodução, e aí você conseguiria eliminar. Então, o que eu faço nesses 21 dias? Eu comecei a pensar, eu normalmente nesses... Dura tudo. O que é o ser humano hoje, né? O ser humano é um ser humano inflamado. Se eu começo a desinflamar, se eu começo a limpar os metais pesados, eles já vão se mexer. Então, eu começo a limpar o corpo todo da pessoa. E, ao mesmo tempo, sem escancarar para eles, porque senão eles realmente não vão deixar você nem começar a fazer. Então, eu já vou acabando com eles devagarzinho pelas beiradas. Eu vou comendo ali pelas beiradas. Então, o que acontece normalmente é que quando chega no dia de desparasitar, quase não tem mais nada. Maravilha. E aí a gente tem o dia 13, 14 e 15, que são os dias que são extermínio total de qualquer tipo e que tem ainda resquício. 13, 14 e 15. Os parasitas, então, eu mato eles de fome, eu mato eles com cheiro, eu mato eles com a frequência e a gente ainda dá uma ajuda extra. Aí, fome porque eles não comem mais o glúten e nem o açúcar em todo o processo. Cheiro porque eu uso a frequência e as ervas que eles não gostam. Então, eu reuni ervas fáceis, de fácil acesso, para que todo mundo pudesse fazer. As que eles mais odeiam e coloquei lá. Chá, porque aí começam a falar, mas tem a tintura, tem não sei o quê. Por exemplo, minha mãe tem alergia a álcool. Então, chá, todo mundo pode fazer. Coloca a erva e eu ensino como fazer corretamente, mas o método perfeito de fazer é pela infusão, a maioria das ervas. E é isso. O que mais? Faltou alguma coisa? Colocou também os óleos essenciais, os chás. A Michelle dá para você tudo que você pode comer, tem um cardápio pronto para todos os dias. Eu segui da melhor forma possível. E aí, depois disso, Mia, terminou os 21 dias, daqui a quanto tempo seria necessário uma nova? Daqui a alguns meses, uma vez por ano? Então, depois que você passou pelo processo inteiro e teve essa limpeza completa, o ideal é que você, uma vez por mês, esse é o melhor dos mundos, tire uma semaninha e faça não o processo todo, que eu entendo, eu sei como não é uma coisa tão simples, porque o que a gente está pensando? A gente está pensando numa cultura de comer errado. E essa cultura, para mim, é meu dia a dia. Mas para a grande maioria não é fazer sua própria comida, perder 5 minutos de cozinhar um ovo. Desprogramando a pessoa. Isso, são várias coisas que a gente vai mexendo nesse tempo. Então, depois que ela já passou por esse procedimento, toda a vida já vai com certeza ser transformada, vai usar fibra, vai usar o carvão, por exemplo, já é um ambiente controlado e a gente vai retirar. Deixa claro aqui que eu mesma, tá, fazendo periodicamente. Se eu vou fazer de novo, eu não vou ter um estágio de contágio acelerado. Mas o último exame que eu tinha 4 diferentes tipos de parasita dentro de mim. Mas você cria um pouco mais de resistência quando você passa por uma desparasitação, para pegar de novo?
Claro, porque eles precisam de um processo todo. O ambiente que eles vão encontrar já não é o mesmo. Uma outra coisa que acontece dentro desse processo todo é, por exemplo, as mulheres que depois dos 35, por aí, 40 anos, botando lá, a produção do ácido clorídrico ela começa a diminuir. Não, eu estou botando assim, porque as mulheres são assim. Todas as mulheres passam por esse processo, assim como entram na menopausa, todas as mulheres vão entrar. Elas também têm essa diminuição. Então, o que acontece quando a falta desse ácido permite um ambiente mais propício para a proliferação dos parasitas. Quanto mais ácido for a sua microbiota, mais difícil é a sua proliferação deles. Então, hoje em dia, a gente vê um nível de alergia muito grande. As pessoas, normalmente, que têm um quadro alérgico, elas têm uma diminuição já do ácido clorídrico. Isso é normalmente porque a capacidade, tudo inflama. Então, a capacidade digestiva, normalmente, ela é diminuída. E nesse processo, então, cuido disso tudo nos 21 dias. Então, nesse processo, um ambiente que tem um ácido clorídrico diminuído, diminuída essa capacidade digestiva, é um ambiente propício para o parasita se procriar. Então, tudo isso a gente cuida disso nesses 21 dias e precisa, sim, dessa certa manutenção, de certo cuidado. É uma faxininha, uma semaninha por mês. E fazer bem leve, bem leve, né? Leve, não sei o que seria, não, mas... Não, a faxina mensal seria, mas se não... Pano, né? 3 em 3 meses. 3 em 3 meses para quem tem animal de estimação. Isso aí quase ninguém fala, tá? Porque falam normalmente Desculpa que eu engasguei. O que normalmente falam para você fazer de 6 em 6 meses. E de 6 em 6 meses você já teve tempo para chegar naquele nível maior. Já teve mais em 6 meses de ter uma proliferação, porque não foi porque ninguém me falou, eu tenho certeza do que eu estou falando, mais do que eu ainda sou, que estou sempre olhando, que estou sempre cuidando da minha alimentação. Tinha 4 diferentes tipos, desde a última que eu fiz, a próxima que eu fiz, então, dentro do meu corpo. Então, vão querer te contar uma história do Pinóquio, da Carochinha, vão querer. Então, você já nesse despertar, eu tô aqui junto com a Janaína para dizer isso é uma história de Hollywood, não é verdade. A verdade é essa. Nua e crua aqui. Você tem que se ajudar de dentro para fora, de fora para dentro. Depois eu vou colocar, aqui embaixo desse vídeo vai ficar as informações todas sobre a Michelle, vou deixar o link dela para quem quiser entrar no Instagram dela. No Instagram da Michelle, ela tem lá um e-book que falam todos os produtos que você vai precisar. Já literalmente ela colocou prontinho para você já colocar no seu carrinho da Amazon, já tá tudo maravilhado, organizado, e fazer as mentorias com elas, porque é necessária, existe uma preparação, né? Mental, espiritual, que tem que ser ancorada, que tem que ser feita. Não percam essa oportunidade de poder despertar, de poder se limpar. Literalmente uma faxina. Imagina, você tá com a sua casa toda linda e arrumada e tá com o sofá caindo nos pedaços, tá com as cortinas. Tem que limpar, tem que tirar o que não serve mais para poder trazer o novo. E o novo só chega quando a gente tirar o velho. Então, se cuidem, façam a desparasitização, entrem em contato com a Michelle. Com certeza nós vamos voltar aqui para falar de outras coisas. Tem muita coisa para falar. A parte da menopausa dela também, que ela tem esse cuidado, todo esse programa. Então, tem muita coisa ainda para conversar com a Michelle. Ela tem muitos conhecimentos para explicar, para contribuir na vida da gente. Vai ficar para o próximo papo. Mi, palavra final. O que você quer adicionar aí? O que você quer deixar com uma chave de ouro aqui, esse café? Quero deixar aqui bem claro para vocês, eu estou aqui, meu estudo não foi em vão, tudo que eu ensino, eu passo por isso também. Vocês têm em mim aqui não apenas uma pessoa que está falando da boca para fora, tudo que eu ensino, eu vivencio. Então, usem e abusem. Eu estou aqui mais para ajudar mesmo, auxiliar vocês nesse processo de despertar, na desparasitação. Se você está na menopausa, está sofrendo com isso, pode vir, que a gente tem um jeito para resolver tudo isso aí.
de forma natural, que é o mais importante. Quero deixar também minha gratidão em meu ombro amigo e minha gratidão, meu coração aqui sempre para você e para todo o seu público. Recebo, temos muitas coisas para fazer, muitos projetos ainda para colocar em prática. E olha, procurem a Michelle, se entreguem, porque ela de coração, ela entrega a alma dela para as pessoas. Então, aproveitem que tem essa oportunidade de fazer mais uma cura. Essa cura depende de você. Começa por você, começa com a sua intenção, o resto a Michelle dá conta. Beijo. Beijo. Obrigada, amiga. Tchau, tchau. Tchau.